Ok, igreja maravilhosa. Então, a igreja que cresce, a igreja que multiplica. A igreja que cresce, cresce em santidade, cresce em comunhão com o Espírito Santo, cresce no temor do Senhor, cresce em santidade, cresce em intimidade com Deus. A igreja que multiplica é aquela que cresce numericamente. A igreja tem como consequência a multiplicação por causa de um crescimento espiritual, de uma maturidade, de um crescimento no temor do Senhor, um crescimento na comunhão com o Espírito Santo, num crescimento de edificação. Então, a igreja que cresce e multiplica é a igreja que primeiro cresce espiritualmente, amadurece, para depois crescer numericamente. O texto que é a base para a gente aqui é Atos 9:31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, preste bem atenção, elas tinham paz. Eu já disse para vocês na aula passada que antes elas estavam em guerra, e elas cresciam em tempo de guerra. E agora também elas crescem, as igrejas crescem em tempo de paz. Que coisa maravilhosa, né? Crescem em tempo de guerra, crescem em tempo de paz. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. E elas eram edificadas, ou seja, elas se edificavam. Significa ser, significa identidade. A identidade delas era uma construção, estava em construção, era uma edificação, é uma estrutura espiritual. E veja que essa estrutura espiritual deu base para a multiplicação. Quer ver? A sequência do versículo vai nos dizer isso. E se multiplicavam, ou seja, crescimento numérico, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O que é importante a gente saber é que, antes de crescerem numericamente, elas estavam sendo edificadas. Então, aí, as igrejas estavam sendo edificadas, ou seja, estavam crescendo na sua identidade, na identidade de Cristo, na imagem e semelhança de Cristo. Estavam crescendo em santidade, em intimidade com Deus, em amor, crescimento espiritual, em maturidade. E só depois elas se multiplicavam. E a multiplicação era muito abençoada quando elas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Mas veja, a primeira coisa que eles fazem é se edificar. Há uma versão que diz assim, se edificavam. Então, elas estavam se edificando. Então, coloque o seu coração nessa palavra, edificadas. Porque é o que nós vamos trabalhar nos próximos discipulados, para depois nós passarmos para o andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Primeiro, nós vamos falar de edificação, o que é edificação e como elas se edificavam. O que é importante também sabermos é que o crescimento saudável da igreja só pode acontecer quando há um crescimento em todos os aspectos, né? Não é apenas em números. Então, isso é se edificar, quando a gente cresce em todos os aspectos, e não somente em números, porque para muitos, crescimento significa multiplicação, ou seja, crescer em números. Mas não adianta um crescimento em números sem qualidade. Então, o crescimento multiplicativo, o crescimento em números, a multiplicação, não é o alvo principal. O alvo principal é a edificação. Edificação. Então, eu quero que isso entre na sua mente e no seu coração. O alvo principal é a edificação. Ok? E é isso que nós vamos trabalhar agora. Porque o crescimento da igreja é fruto de um crescimento e amadurecimento espiritual. Então, primeiro se cresce e amadurece espiritualmente, para depois poder crescer numericamente. Então, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo do texto de Atos, capítulo 9, versículo 31. Se cresce primeiro, se amadurece primeiro espiritualmente, para depois buscar esse crescimento numérico, ok? Na verdade, o crescimento numérico é uma consequência, né? Veja que a igreja cresce em tempo de paz e cresce em tempo de perseguição. Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47, quase 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Olha só. Isso você já vê logo após a pregação de Pedro ali, as coisas já começam a multiplicar, né? No capítulo 8, por exemplo, a igreja está em Jerusalém e ela está sofrendo perseguição. Saulo está perseguindo a igreja, ele tem carta dos sacerdotes para perseguir a igreja. Isso não impediu o crescimento da igreja, mesmo com a perseguição, a igreja cresceu. Porque ela crescia em maturidade espiritual, ela crescia em amor, em santidade, etc. Aí depois nós vamos ver o versículo-chave nosso, que é Atos 9:31, a igreja espalhada por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, crescia em números em tempos de paz.
Então, nós vemos que ela cresceu em tempos de perseguição e a igreja cresceu em tempos de paz. Todas as coisas cooperam, né, gente? Todas as coisas são todas as coisas, literalmente, né? Seja paz ou seja guerra. Então, a igreja crescia em todos os momentos. Por quê? Porque a igreja pregava um evangelho, ou seja, a boa notícia do reino, de uma redenção completa, ok? Enquanto a filosofia pregava a redenção da alma ou do espírito, ou enquanto outros, como os materialistas, pregavam a redenção do corpo, a igreja era a única que pregava a redenção completa. É muito comum você ver, por exemplo, os fariseus, que acreditavam na ressurreição do corpo, e os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gnósticos diziam que a matéria é má, então Deus não pode ter vindo em carne porque a matéria é má. E para a matéria não resta salvação. Sendo que a igreja sempre pregava que havia sim um dia de juízo, um dia em que os mortos seriam ressurretos, um dia em que Deus estaria governando o planeta Terra pessoalmente, fisicamente. Então, o Evangelho tem uma notícia completa que vai envolver todas as esferas da sociedade, que vai envolver todas as áreas da vida humana, e o Evangelho ele tinha uma mensagem mais completa do que qualquer outra filosofia ou religião daquela época. Então, o crescimento do Evangelho foi tão poderoso, porque além do Evangelho abarcar toda a vida completa do ser humano, corpo, alma e espírito, ele também apresentava um nome, o nome de uma pessoa que seria esse rei. E o nome dele era Jesus, ou seja, o nome dele é Jesus. Jesus Cristo é o rei que governará a humanidade de uma forma justa. E essa mensagem chegava aos reis, chegava aos governadores, chegava aos pobres, aos ricos, a todas as classes sociais daquela época. Alguns se assustavam, alguns perseguiam, outros aceitavam e se convertiam a esse evangelho e acreditavam nessa mensagem, a tal ponto de venderem tudo o que tinham para poder viver a mensagem do reino como aquilo que era o alvo da vida deles, ou seja, uma causa para se morrer, uma causa para entregar sua própria vida. É fato que os cristãos da igreja primitiva e também ao longo da história da igreja foram muitos cristãos que morreram pela causa do evangelho. Não foram poucos que entregaram a sua própria vida por essa causa. E o primeiro que nós vemos ali é Estevão, já no capítulo 9 ali, capítulo 8 ali, enquanto a igreja está crescendo, multiplicando, Estevão começa a pregar com grande autoridade, sabedoria, poder de Deus. Então Saulo manda matá-lo, e as vestes dele são jogadas aos pés de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo aí. É só um trocadilho de nome no sentido de linguagem, porque o nome Saulo e o nome Paulo é o mesmo significado. Então, a gente vê que Paulo começa a ser um desses pregadores do reino, que assusta o povo, porque o povo via que ele era inimigo, agora ele está trabalhando a favor do reino, e ele está sempre anunciando esse reino. E ele está passando pelas cidades onde ele está anunciando o evangelho, na sua totalidade, e ele está ali plantando igrejas. Ele não está apenas convertendo indivíduos, ele está plantando igrejas. Veja que Paulo, enquanto pregava, assim como os outros apóstolos em outras regiões, não estava apenas convertendo indivíduos, eles estavam edificando uma igreja. Então, naquela época, os apóstolos já estavam combatendo os desigrejados. Aquela ideia de que eu sou igreja sozinho na minha casa, de que eu não preciso de igreja, ela nunca foi bíblica, ela sempre foi antibíblica. A propósito, igreja significa reunião, igreja significa eclésia, a reunião de pessoas. E essa eclésia, que no hebraico é kahal, que é a reunião de pessoas, é aquilo que Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ele não disse um, ele disse 2 ou mais. Então, onde tiver multiplicação, eu estou ali presente. Então, o nosso Deus é um Deus de crescimento e multiplicação. Ele nunca foi contra o crescimento, ele nunca foi contra a multiplicação. Muito pelo contrário, ele se manifesta no meio da igreja quando a igreja está reunida. Eu, enquanto sozinho, indivíduo, eu posso adorar a Deus, eu posso até dizer que sou salvo, mas eu não posso dizer que faço parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo possui vários membros. Não é um corpo formado só pelo dedo, só pelo nariz, pela orelha. Então, essa ideia que tem enganado a muitos de que ser igreja é ser indivíduo, isso não é verdade.
Veja que quando Jesus vai nos ensinar o Pai Nosso, ele não ensina o Pai meu, ele ensina o Pai Nosso. Veja que o plural está presente, a coletividade está presente. A igreja é caracterizada pela coletividade, pela frequência, pela convivência de pessoas em prol de uma causa. Que causa é essa? O evangelho do reino de Deus, que tem como rei o Senhor Jesus Cristo, e tem como seu povo aqueles que estão se rendendo a ele. Então, uma igreja, ela precisa ser fundamentada na edificação, no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E é por isso que ela crescia e multiplicava. Olha só, a palavra edificando-se, como está no original grego lá, é edificando-se, que é oikodomeo, que significa edificar, construir, reconstruir, ou até mesmo restaurar uma casa a partir de uma fundação. Ela vai significar literalmente isso aqui, ó, promover o crescimento em sabedoria cristã, amor, graça, virtude, santidade, bem-aventurança e piedade. Vou repetir. Significa promover crescimento em sabedoria cristã, amor, graça, virtude, santidade, bem-aventurança e piedade. Ok? É um crescimento que vai envolver essa sabedoria, esse amor, essa graça, virtude, etc. Então, essa edificação é reproduzir, então, uma estrutura espiritual de qualidade, que seja capaz de gerar quantidade. Então, é a edificação que gera multiplicação. Guarde isso no seu coração. É a edificação que gera a multiplicação. É a edificação que gera a multiplicação. Não há multiplicação sem que primeiro haja uma estrutura. Essa estrutura é a base para o crescimento da igreja. E isso a igreja primitiva sempre observou. A edificação de uma estrutura espiritual, que estava muito bem clara na mente dos cristãos, que estava muito bem clara na mente do povo de Deus. E é isso importante que eu e você também tenhamos com muita clareza que estrutura é essa que a igreja primitiva tinha, que foi reproduzida ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Porque você sabe, nós temos 2000 anos de igreja. Significa que foi reproduzido e chegou até nós. E será que a gente está conseguindo pegar com muita clareza que estrutura espiritual é essa edificação, para a gente poder reproduzir e passar para a próxima geração? Então, esse é o nosso desafio, passar para a próxima geração essa estrutura espiritual que vai gerar a multiplicação, para que essa próxima geração será a nossa multiplicação. A nossa multiplicação é a próxima geração. Então, nós temos como missão repassar, reproduzir uma estrutura espiritual de qualidade. Essa é a nossa missão enquanto cristãos. Então, olha só uma coisa que eu achei interessante. Edificar a si mesmo, que é criar essa estrutura espiritual, é amar a si mesmo, né? Ou seja, amar-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, quando a gente ama uns aos outros, nós estamos estruturando, né? Nós estamos criando essa estrutura espiritual. Quando a gente aprende a levar a carga uns dos outros, nós estamos também criando essa estrutura espiritual. Pode perceber que é amai-vos uns aos outros, né? Então, ele está sempre colocando a ideia de viver em comunidade, sempre dessa ideia de viver em corpo, num corpo unido, né? Família e corpo, corpo e família. Então, corpo e família, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos mutuamente, suportai-vos uns aos outros, lavai os pés uns dos outros, orai uns pelos outros, esperai uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, alegrai-vos uns aos outros, né? Chorai uns pelos outros, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, servi-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, sejam hospitaleiros uns para com os outros, sujeitem-se uns para com os outros, edificai-vos uns aos outros, consideremos uns aos outros. E eu poderia falar um monte desse uns aos outros que nós temos no Novo Testamento, se referindo à igreja, e nunca é singular, nunca é para um indivíduo, sempre é em comunidade. Jesus Cristo disse que na nossa unidade o nome do Senhor é glorificado, né? Na nossa unidade. Então, esse uns aos outros é muito constante isso. A igreja dessa geração não pode ignorar essa estrutura espiritual que foi criada uns para com os outros. Ela não pode entrar no individualismo, achar que de casa a gente vai conseguir individualmente adorar a Deus. Negativo. A congregação, veja que Hebreus diz isso, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, para que vocês possam
congregar, para que não abandone a congregação, como é costume de alguns. Veja que lá na igreja primitiva eles já estavam combatendo essa ideia que visava destruir a igreja, enfraquecer a igreja. A gente sabe que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas veja que eles estavam tentando enfraquecer a igreja, colocando algumas heresias, como, por exemplo, o individualismo, né? O fato das pessoas não congregarem juntas. Então, todo o tempo a igreja está enfrentando essa ideia de que nós não podemos deixar de congregar. Veja o que acontece com Jesus. Jesus Cristo disse que quando ele estava sendo tentado por Satanás, Satanás chega até Cristo e diz assim, olha, todos os reinos da terra me pertencem porque me foi dado, e eu te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Olha o diabo buscando adoração. E aí Jesus estava sozinho, né? Então ele foi buscar a adoração de Jesus sozinho. E aí a mulher samaritana disse para Jesus: aonde nós devemos adorar? Jesus disse: adora em qualquer lugar. A adoração deve acontecer em espírito e em verdade, ou seja, a adoração precisa ser interior, precisa ser algo que acontece dentro de você, mas também precisa ser da verdade. Não adianta você adorar o falso, tem que adorar o que é verdade. E então o diabo fala para Jesus assim: olha, se prostrado me adorares, eu te dou tudo. E Jesus diz assim: sai para lá, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas presta atenção na segunda fala de Jesus. Ele diz assim: e somente a ele prestarás culto. Agora, olha só, a adoração de Jesus é individual, mas o culto, não, o culto é coletivo. O diabo queria entrar no jejum de Jesus, porque ali já não era Jesus sozinho, era Jesus e o diabo. E ele queria ali fazer um culto, entendeu? E aí Jesus falou assim: não, somente o Senhor prestará culto, sai para lá, com você eu não cultuo a Deus, não. Então, veja o que o diabo queria roubar de Jesus. O diabo queria roubar de Jesus, em primeiro lugar, a adoração. Em segundo lugar, queria roubar o culto coletivo, entendeu? Aí depois chegam os anjos, então eles adoraram ali coletivamente e fizeram um culto. Então o diabo está sempre tentando roubar o culto e roubar a adoração. Veja o que acontece lá com o povo hebreu no Egito. Quando Moisés disse assim: libera o povo para que eles possam adorar a Deus. Então o faraó disse: esse povo está muito ocioso, está com o tempo livre demais, por isso eles estão querendo adorar a Deus. Aumenta o trabalho deles, porque aumentando o trabalho, eles não vão ter tempo para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então ele colocou cargas pesadas no povo, e o povo se envolveu tanto com o trabalho que já estava deixando de adorar a Deus. Aí o Shabá, o descanso, o dia do descanso, né? Que não tem nada a ver com sábado, viu, irmão? Sábado é Saturday, dia de Saturno, foi inventado por calendário romano, uns quase 4.000 anos depois que a Terra foi criada. Então o Shabá, que significa descanso e não significa sábado, significa descanso, satisfação, é o dia do descanso, um dia que você tira para Deus. As pessoas já não estavam mais tirando esse dia para Deus. As pessoas já não estavam mais adorando a Deus. E a palavra nos ensina que a igreja é corpo e família, não é indivíduo. Adoração pode ser individual, mas culto é coletivo. Culto é coletivo. E aí, nós vamos aprender algumas coisas importantes em relação a isso, porque vão servir de dispositivos de segurança para que a gente não perca a conexão do corpo. Então, olha só, nós precisamos aprender, não falar mal do irmão ao vê-lo cair em pecado, repreendê-lo quando precisar, com mansidão e humildade, ajudá-lo a se recuperar, cuidar de nós mesmos para não cair também no mesmo erro que esse irmão. Agora, quando nós falamos de estrutura espiritual, nós não podemos esquecer a base. A base é a justiça. E que justiça é essa? A justiça do reino. E a partir de agora, aquilo que eu falei até agora era a recapitulação da aula passada. A partir de agora é uma aula nova. Então, preste bem atenção. Quando se fala de estrutura espiritual, ela precisa ser uma estrutura que esteja baseada na justiça de Deus, ok? E a palavra diz isso, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso você vai encontrar em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
E nós vamos falar sobre o primeiro aspecto do reino de Deus, que é a justiça, e eu quero que você preste muita atenção, porque será uma base de edificação para a nossa igreja, para a IPR aqui no Rio Grande do Sul. É a justiça, ok? Preste muita atenção. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 20, no Sermão da Montanha, que eu prefiro chamar do Sermão do Reino, o Sermão do Reino, porque ali ele está falando sobre o reino de Deus, são no capítulo 5, 6 e 7, falando a respeito do reino de Deus, e falando sobre a justiça do reino, falando sobre a ética do reino, e ele fala assim, se a vossa justiça, olha que interessante, se a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei, que são os escribas, e dos fariseus, então vocês não vão aqui, ele vai falar que não pode o quê? Herdar o reino de Deus. Então, não pode de maneira nenhuma entrar no reino de Deus ou herdar o reino de Deus. Olha o padrão de justiça do reino de Deus é muito maior do que o padrão de justiça do Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo assim, a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, de maneira nenhuma podereis herdar o reino de Deus. E que justiça é essa que Jesus está dizendo para a gente? Que justiça é essa que precisa ser maior do que a dos fariseus, dos escribas? Bom, no sentido bíblico, significa o seguinte, ser justo, né? Ou seja, ajustar-se ao modo de ser e de agir de Deus. É estar alinhado com Deus. Então, isso é justiça. A justiça do reino é você estar alinhado com o modo de ser e de agir de Deus. Então, você tem uma conexão com Deus inquebrável, de tal maneira que você está alinhado, que você está ajustado. Isso é ser justo. Andar, viver conforme o querer de Deus, conforme a vontade de Deus. Veja Abraão. Gênesis 15, 6 vai dizer assim, ó, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a forma que Abraão creu fez com que Abraão caminhasse, porque ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela. Ele não fica numa fé teórica, ele tem uma fé prática. Preste bem atenção, Abraão não tem uma fé teórica, ele tem uma fé prática. Ele creu no Senhor e ele começou a agir, a caminhar, a andar e a viver como Deus falou para ele. Então ele sai da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra que Deus mostrou para ele. E creu também que ele seria pai de multidões, pai de nações. Ele creu e viveu conforme a palavra de Deus na vida dele. Quando nós vemos lá no capítulo 18, versículo 25, olha só o que Abraão, orando a Deus, diz para Deus. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha que frase fantástica de Abraão para Deus. Essa pergunta que ele faz no final é fantástica. Abraão falando para Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Preste bem atenção, Abraão, quando vai interceder por Sodoma e Gomorra, ele está usando o quê? A justiça de Deus. Ele disse, longe de ti de fazer tal coisa, de matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Então, Abraão não vai apelar para o emocionalismo. Abraão não vai apelar para qualquer tipo de mecanismo que nós possamos imaginar, senão a justiça de Deus. E Deus disse, não farei, se tiver lá justos, se tiver 10 justos lá, se tiver 20 justos, 15 justos, eu não vou destruir aquela terra. Então, Abraão apela para a justiça de Deus, e Deus todo momento demonstra ser justo. No final, quando ele destrói Sodoma e Gomorra, o próprio Abraão chega à conclusão que realmente ali não havia justo o suficiente para que aquela cidade não pudesse ser destruída. Então, olha só que fantástico isso, ó. Levíticos capítulo 19, versículo 15. Essa versão ali, ó, no meio da revista atualizada. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo com o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Olha que fantástico. Num dualismo, né? O dualismo do pobre e do rico, né? Do pobre e do grande. Olha o que ele diz. Não farás injustiça no juízo, ou seja, no julgamento. Não favoreça o pobre, nem comprazendo ao rico. Com justiça julgarás o teu próximo. O que ele está dizendo assim, ó, você não vai prejudicar nem o pobre nem o rico. Você tem que julgar com equidade, você tem que julgar com justiça.
Então, a justiça é a base do reino de Deus. É isso que eu estou tentando provar para vocês. Que a justiça é a base do reino de Deus, a justiça é a base da igreja, irmãos. A justiça é a base da igreja. Então, se nós estamos edificando uma igreja que vai multiplicar pelos 4 cantos do Rio Grande do Sul, nós temos que estabelecer essas bases. Nós temos que edificar essas bases muito bem edificadas. E a primeira base, a primeira coluna é a da justiça. A coluna da justiça. Veja que Jesus disse, veja que o apóstolo Paulo disse, que a igreja é coluna e baluarte da justiça de Deus. Ok? Olha só o que diz o Salmo 10, versículo 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Então, como que a gente combate o terror? Como é que a gente combate a opressão? Através da justiça. Quando nós fazemos justiça. Veja que é atitude, é fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror ao órfão e oprimido. Veja o que diz Zacarias, capítulo 7, versículo 10. Zacarias é um dos profetas preferidos que eu tenho. Eu quero até deixar essa recomendação para você. Se você quiser ler um livro profético do Antigo Testamento, leia o livro de Zacarias. Esse é um dos livros mais maravilhosos, um dos livros mais reveladores que eu já li no Antigo Testamento. Eu me apaixonei por esse livro, eu não sabia que ele era tão precioso, tão poderoso, é tão atual. Zacarias foi um profeta que falou tanto dos nossos dias de hoje que, quando você lê, parece que você está lendo o que está acontecendo agora, de tão fantástico que é o livro do profeta Zacarias. Olha só o que diz: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. E o próximo aqui, você sabe, Jesus Cristo diz que nós devemos amar o próximo, né? O próximo é quem está perto, o próximo é o nosso irmão, o próximo é aquele que está ao nosso lado, aquele que precisa. Então, ele está dizendo que nós não devemos oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem cada um tenha maldade contra o seu irmão. Preste bem atenção, a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre são 4 categorias de pessoas, de classe social oprimida, estão também dadas para a igreja, para que a igreja cuide dela, entendeu? Lá na frente nós vamos trabalhar isso. Vocês vão perceber que a igreja tem a missão de cuidar dessas 4 categorias de pessoas, em nome de Jesus. No final nós vamos orar por todos vocês, no final nós vamos orar por emprego. Nós não vamos aceitar nenhum membro da nossa igreja desempregado. Nós não vamos aceitar nenhum membro, nós vamos entrar na batalha por justiça pelos nossos irmãos, viu? Então, você que está procurando emprego, desempregado, nós vamos orar pela sua vida com muita fé, crendo que a porta do emprego vai aparecer para você, em nome de Jesus, amém? Então, fica até o final aí, que nós vamos orar por você e por sua família, ok? Para que você tenha o emprego ideal para você servir a Deus e o reino de Deus. Então, queridos, o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão são 4 categorias de pessoas oprimidas que Deus tem os olhos atentos para cuidar deles, hein? E Deus passou essa missão para a igreja. Lá na frente a gente vai ver isso. Então, se a gente quer fazer justiça, se a igreja quer viver a justiça do reino de Deus, ela precisa estar atenta a essas 4 categorias de pessoas, ok? A viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Mas olha só, nós temos também aqui, ó, que cada um não tenha em seu coração maldade um contra o outro. E a gente pode simplesmente estar envolvido em situações em que a gente está tramando mal um contra o outro. Então, o corpo de Cristo não pode ter membros que tenha maldade no seu coração contra o outro. Uma pessoa que carrega o mal no seu coração contra o seu próprio irmão é uma pessoa que precisa de cura. A palavra diz como você vai conseguir isso. Tiago 5,17. Confessai as vossas culpas uns pelos outros, para que vocês sejam curados, para que vocês sejam sarados. Então, muitas vezes você carrega no seu coração mágoa por algum irmão da igreja. Isso é um enfraquecimento do corpo de Cristo. Isso é uma desconstrução do corpo de Cristo. Nós fomos chamados para edificar a igreja. Há muitas pessoas que dizem assim para mim: pastor, então eu estou saindo da igreja porque eu não consigo perdoar. Mas espera aí, de qualquer maneira, se você sair, você ainda está desconstruindo o corpo de Cristo e está gerando um prejuízo tremendo. Você vai ser culpado por isso. A palavra diz assim, ó, vocês que destroem o corpo de Deus, vai vir um juízo sobre vocês.
E eu sei que quando a gente lê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, aquele que destrói o corpo, a gente pensa que está falando sobre o corpo individual. Presta bem atenção que ele está falando da igreja lá, irmão. Preste bem atenção. Mas ainda que estivesse falando só da igreja, também encaixa para o individual. Também encaixa para o corpo que a gente carrega, para a gente cuidar da nossa saúde, da saúde do nosso corpo. Mas lá também é uma interpretação que se dá para a igreja. Pessoas que atrapalham a própria igreja. Pessoas que denunciam sua própria igreja. Pessoas que muitas vezes entram na justiça contra a própria igreja que ela frequentou, que ela foi salva, que ela foi alimentada. E então ela entra na justiça, falta de temor. Então ele está dizendo assim, não intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Esse próximo aqui é irmão, viu? Esse próximo aqui não é a pessoa que está lá no Japão, não é a pessoa que está lá na China. Essa aqui não é a pessoa que está lá no Nordeste. Esse aqui é seu irmão que você convive do seu lado com ele. Na verdade, essa geração de desigrejados é uma geração que ama quem está fora e odeia quem está dentro, já percebeu? Eles colocam por aí que Jesus ama prostituta, que ama bandido, que ama traficante, que ama corrupto. Parece que Jesus ama todo mundo que não presta, mas parece que ele odeia a igreja. Para essas pessoas, parece que a igreja é a pior coisa que existe no planeta. Que coisa estranha, irmãos. Eu não vejo isso na Bíblia, eu não vi Jesus andando com prostituta, eu não vi Jesus andando com um ladrão, eu não vi, de verdade, irmão. Eu vi Jesus tendo encontro com prostituta e ela mudando de vida e deixando de ser prostituta e se tornando uma santa. Eu vi ladrão se tornando convertido. Eu vi Zaqueu restituindo, se fosse preciso, tudo aquilo que, por acaso, ele prejudicou alguém. Entendeu? Eu vi Jesus mudando a vida dessas pessoas de tal maneira que elas nem eram mais lembradas. Paulo era um assassino. Paulo matou Estevão. Mas nem por isso ele ficou o resto da vida sendo lembrado como assassino. Ele ficou conhecido como apóstolo de Cristo, aquele que doou a sua vida. Então, essa história de que Jesus ama o que está lá fora e odeia o que está dentro é antibíblica. O corpo de Cristo tem que ser edificado e não desconstruído, e não destruído, e não atacado. Há muitos pastores, irmãos, que ficam o tempo todo falando mal de igreja. Eu não vejo eles falando mal assim do ímpio, eu não vejo eles falando mal assim do tráfico de drogas, eu não vejo eles indo na boca de fumo falar mal, eu não vejo eles entrando no bar e pregando contra o dono do bar lá, que está prejudicando e destruindo famílias. Eu não vejo eles indo no motel e falando aí é lugar de destruição de casamento. Não vejo. Eu vejo eles entrando em igreja para atacar igrejas. Aí não precisa nem da ajuda do diabo, né, irmão? Para tentar atacar a igreja, né? A própria pessoa atacando o próprio irmão. Então, quer dizer, o mal contra o seu próximo, calma aí. A igreja, ela tem e ela foi municiada e ela tem poder para prevalecer contra as trevas. E as trevas que acontecem dentro da igreja, está dentro da igreja, também é lógico. Nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira e dizer que a igreja é um lugar perfeito, muito pelo contrário. Aquele que diz que a igreja é igual a Arca de Noé, né? Você imagina a tempestade, um monte de animal lá, o fedor que estava, dificuldade que estava, mas independente se lá é como a Arca de Noé, uma coisa nós temos que entender, lá todos estavam salvos, amém? Lá todos estavam salvos. Não importa o fedor, não importa a bagunça, lá todo mundo estava salvo, entendeu? Não por justiça própria, mas pela justiça de Deus, que estava fazendo aquele barco, aquele navio lá não afundar, ok? Então, gente, não intente o mal contra o seu próximo. Então, a gente tem que praticar o perdão, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes eu me peguei com o meu coração manchado? Quantas vezes eu me peguei com seta na minha vida, seta do inimigo na minha vida, para eu ficar chateado com o irmão, ficar chateado com uma irmã, com um comportamento, com uma fala de uma pessoa. Mas a gente tem que dobrar o nosso joelho, orar, chorar na presença de Deus, se arrepender, pedir perdão. E se preciso for, se houver necessidade, até procurar a pessoa e conversar com ela, para que a gente possa consertar a situação, porque o corpo tem que ser edificado e não destruído. O corpo tem que ser edificado e não destruído. Ok, igreja amada? O corpo precisa ser edificado e não destruído. Agora, o que o texto está dizendo? Que nós não devemos oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. O que significa? Que existem 4 categorias de pessoas que a igreja precisa fazer justiça. A igreja precisa fazer justiça com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com o pobre. Nós temos textos que nos ensinam que a viúva que tem filhos, os filhos é que deve cuidar delas. Agora, a viúva que não tem filhos, é a igreja que tem que cuidar dela. E aí, o que acontece? O órfão, a mesma coisa.
O estrangeiro bem intencionado, a gente sabe que nos dias de hoje tem muitos estrangeiros mal intencionados. Os pobres, a igreja tem que cuidar. Então, a igreja precisa ter sempre na sua despensa bastante fartura. A igreja precisa ter alimento dentro dela. A igreja precisa todo mês recolher cestas básicas. A igreja precisa todo mês ter carne no freezer. A igreja precisa ter como socorrer. E é por isso que os irmãos, eles são sempre, eles centralizam na igreja toda a justiça. A justiça do reino é centralizada na igreja. O que significa isso, pastor Fabrício? Significa que os irmãos levam para a igreja dízimos, ofertas, doações de alimentos, em época de frio, doações de roupas. Porque do que adiantaria a gente chegar no irmão e falar assim, Deus abençoe, que o Senhor seja contigo, mas ele está passando fome. Ou o Senhor seja contigo, mas ele está desempregado. E dentro da igreja há pessoas que podem socorrer no sentido de arrumar um emprego, de conseguir uma oportunidade. Irmãos com ação de despejo porque não tem para onde morar, mas tem gente dentro da igreja que tem casa. Aí alguma pessoa me fala assim, pastor Fabrício, mas eu não gosto de alugar para crente, eu não gosto de fazer negócio com crente. Eu falo, por quê? Porque vai esse crente aí me dar um golpe. Mas como assim um golpe? Você não está fazendo por negócio, você está fazendo porque é a ordem de Deus. Você não quer lucrar em cima do irmão. Veja o que a palavra diz que aquele que empresta dinheiro para o irmão com usura, ou seja, cobrando juros, essa pessoa já está em pecado contra Deus. Deus é defensor da causa da viúva, é defensor da causa do órfão, é defensor do estrangeiro e do pobre. Agora, preste atenção para você ver. Quando uma mulher chamada Noemi, vocês conhecem na Bíblia, Ruth, elas estavam passando por situações difíceis, elas voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel, e ela era viúva, e o que aconteceu? Ruth foi com a sua sogra, Noemi, de volta, e foram catar, sabe o quê? Foram catar as migalhas. O que eram as migalhas? Para quem não sabe, as migalhas, era assim, a colheita era feita em 3 fases. A primeira fase eram as primícias, e eram apresentadas ao Senhor. As primícias eram levadas ao templo, para o sacerdote. E o sacerdote, então, abençoava o restante da colheita. As primícias era como se fosse a primeira parte. Então, era levado ao Senhor, o sacerdote consagrava, abençoava e já ficava no templo ali, entendeu? Para que o sacerdote pudesse dar assistência aos oprimidos, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. E aí, o restante da colheita, que já estava abençoada, era feito pelo lavrador, e o que sobrasse, que é o restolho, que são as migalhas, o que sobrasse ia ficar para os pobres, viúvas, estrangeiros, principalmente específico para os estrangeiros. Eu até reformulando aqui a minha frase, tá? Ficava para os estrangeiros. E aí, quem que está vindo de fora? Uma viúva estrangeira, que na verdade era daquela terra, mas tinha morado fora e estava retornando, pobre, viúva, pobre, estrangeira. E aí ela vai colher, junto com Ruth e sua nora, as migalhas. Então Boaz vê ela colhendo ali, ele gosta da Ruth e casa-se com ela, e ela de pobre, viúva, estrangeira, ela se torna o quê? Ela se torna esposa de um grande homem, de alguém que era descendente da linhagem de Abraão. Então, o que acontece? Deus faz justiça através de Boaz para essa viúva pobre e estrangeira, que era Ruth. Aí Jesus, lá na frente, se encontra com uma mulher. E essa mulher estrangeira, Cirofenícia, está suplicando para que ele curasse a sua filha. E ele diz assim, não é digno que eu tire da mesa dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. E ela disse assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores, que caem da mesa. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Jerusalém. E aí você vai começar a aplicar esse texto ao contexto de Ruth e Boaz. Porque eu não sei se você sabe, Davi é descendente de Ruth e Boaz. Davi é um descendente direto e próximo deles. Se eu não me engano, ela era avó dele. Se eu estiver enganado, pode ser no máximo bisavó de Davi. E você sabe que Jesus é da raiz de Davi. Jesus veio de Davi.
que veio de Jessé. Então, meu querido, quando ela diz assim, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas, ela estava fazendo uma alusão aos ancestrais de Jesus, que um dia precisaram comer das migalhas, assim como ela estava precisando. Ela estava demonstrando um tremendo conhecimento da linhagem de Jesus. Em outras palavras, ela reconhecia que Jesus era filho de Davi. Então, uma mulher que nem judia era, diante de judeus que insistiam em não reconhecer, essa mulher reconheceu que Jesus era filho de Davi. E ela estava dizendo assim: lembre-se, uma das suas ancestrais também passou pelo que eu passei. E Boaz não tratou ela como cachorrinha. Boaz tratou ela como sua esposa. De viúva, pobre e estrangeira, ela se tornou uma poderosa mulher, uma mulher que até hoje está escrito no livro da Bíblia. Daí veio Jessé, dali veio Davi, e de Davi veio você, Jesus. Ou seja, o Senhor também é um descendente de uma viúva pobre e estrangeira. E ele falou assim: nunca vi a fé como a fé desta mulher. E aí você sabe que Jesus também, nós sabemos que na história da Bíblia, José desaparece, dando a impressão para a gente de que Jesus agora é órfão, órfão de pai. E então, Deus defende a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre. A igreja que quer viver a justiça de Deus, ela precisa estar preparada para defender a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre. Como você defende a causa do pobre? Dando esmolas, dando emprego, dando oportunidades, dando comida, dando roupas em tempo de frio. A igreja precisa estar preparada para isso. Os crentes, os que são abençoados por Deus, aquelas pessoas que Deus tem acrescentado na vida deles, eles precisam suprir sua família. Eles precisam ter o suficiente para que a sua casa esteja abastecida, para que a sua esposa, os seus filhos estejam bem. E eles também precisam ter as suas contas pagas. Mas eles precisam também reservar uma parte daquilo que Deus tem acrescentado na vida deles para ajudar os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Então, nós precisamos também administrar de uma forma justa a renda que Deus tem acrescentado na nossa vida. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. E muitas pessoas que estão na igreja hoje, elas não entendem o valor das esmolas. Eu sempre tenho dito que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, as pessoas disseram assim: ei, Jairo é uma pessoa muito boa, Jairo é uma pessoa que ajudou a construir um templo, Jairo é uma pessoa que dava esmolas. Então, quando Pedro é chamado por Deus para poder pregar para Cornélio, Deus diz assim: as esmolas de Cornélio chegaram até o céu. Vai lá e prega para ele. E aí, então, Pedro vai lá e prega para ele aceita Jesus, é batizado no Espírito Santo. E aí você vai ver que o próprio apóstolo Pedro vai ressuscitar uma moça chamada Dorcas. E a Dorcas era conhecida muito pelas suas esmolas. E então, Deus manda que ele ressuscita ela por conta das suas esmolas. A palavra diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Veja que as esmolas, elas estão presentes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós precisamos saber qual a diferença de esmola para oferta. Quando você fala de esmola, você não está falando de oferta. Quando você dá esmola para o pobre. E muitas pessoas não dão esmola porque elas ficam preocupadas o que a pessoa vai fazer com a esmola que ela está dando. Entenda, isso não é problema seu. Quando você deu, já não é mais seu. Quem vai ser cobrado por Deus com o que vai ser feito com aquela esmola que você deu é a pessoa que recebeu e não você. Você, de preferência, nem precisa perguntar de onde ela veio, de onde ela quer, para onde ela quer ir, o que ela vai fazer com esse dinheiro. Tem que orar naquele dinheiro, você tem que orar naquele lanche, naquela comida, naquela refeição que você vai dar e abençoar e entregar para a pessoa, porque cada um vai dar conta de si diante do Senhor. O que aquela pessoa vai fazer com aquela esmola que você deu não é problema seu. Você não tem que estar preocupado se ela vai usar para o bem ou para o mal. Isso é responsabilidade dela. Ela é que vai prestar contas para Deus. Agora, você vai prestar contas para Deus se você não der esmolas. Então, veja bem, quando eu digo dar esmolas, eu não estou dizendo tirar o pão da boca do seu filho, tirar o pão da boca da sua filha, da sua família. Negativo, negativo. Porque se você não cuidar da sua casa primeiro, você está negando a fé. Você está negando a fé. Então, você primeiro cuida dos seus. Você primeiro cuida da sua família. E depois você começa, então, também a ensinar a sua família
a cuidar dos outros, a dar esmolas, porque Deus abençoa quem dá esmolas. Meu slide aqui travou, eu não consigo passar o restante do slide, então eu estou falando tudo de cabeça, e eu quero dizer para você que nós temos vários textos. Na próxima aula eu vou passar esses textos, e vou mostrar para vocês como Deus todo o tempo está defendendo a ideia de que nós precisamos sempre praticar boas ações, boas atitudes, porque quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando o pobre, estamos ajudando também a Deus e fazendo a justiça do reino de Deus, ok? Então, ele está sempre dizendo para nós, não oprima o pobre, nem a viúva, nem o órfão, ok? Não façam isso. E ele até fala sobre a questão de como a gente deve tratar as pessoas dentro da igreja. Por exemplo, Tiago 2:2 diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também um pobre, não vai fazer acepção de pessoas, trata bem todo mundo que está entrando lá. Trata bem todo mundo que está entrando lá. Veja Gideão. Gideão diz assim, Senhor, eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre de Manassés. Ele achava que Deus, para usar uma pessoa, tinha que ter dinheiro. Não, Deus usa quem tem dinheiro, Deus usa quem não tem dinheiro, Deus usa o pobre, Deus usa o rico. Ele tira o pobre do pó e coloca entre príncipes, gente. Eita glória. Falei o caso da Ruth aí, ó. Ditosa eu parti, disse ela. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olha só, voltou pobre. Noemi falando. Voltei pobre. Então, assim, por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor me manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Ela estava mal. Ela estava achando que Deus prejudicou demais ela. Então, até que Deus vai vir a sorte dela, fazendo a nora do filho que morreu se casar com Boaz e ali dar origem a Davi e dar origem a Jesus. Que coisa linda, né? 1 Samuel, capítulo 2:8, Jesus fala assim, ó, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Então, olha só, ele faz sentar entre os príncipes, ele tira o homem da pobreza, ele tira o homem do monturo, ele tira o pobre do monturo e coloca em lugares melhores, aleluia. Então, o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cadeirinha, como disse o profeta Natan para Davi, quando Davi tomou a mulher de Urias. Ele dizia assim, o cara não tinha, o pobre era pobre, não tinha nada. Aí veio um que tinha bastante e tomou dele. Aí ele perguntou para Davi, o que se deve fazer com esse homem? Davi se irou muito e disse, esse cara que prejudicou o pobre, olha só a justiça de Davi, né? Ele não sabia que era ele, mas ele tinha um senso de justiça, né? Ele disse assim, não podemos, esse cara que prejudicou o pobre precisa ser disciplinado duramente, porque Deus pleiteia a causa dos pobres, dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro. A igreja tem que estar abastecida, querido. Você que tem resistência em ofertar, em dizimar, em contribuir, em levar itens da cesta básica, você não sabe, mas você está abrindo mão de fazer o agrado do coração de Deus. Você está abrindo mão de agradar a Deus com as suas atitudes. Êxodo, capítulo 22, versículo 25, diz assim, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros, não cobre juros. Ok? No capítulo 23 de Êxodo, versículo 3, Deus está dizendo assim para a nação de Israel, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Para os juízes, ele diz assim, ó, não perverterás o julgamento do pobre por causa do mais poderoso. Né? Então, o tempo todo, Deus está dizendo que a justiça do reino envolve em ajudar o pobre, porque o pobre foi ele quem criou. Exatamente, foi ele quem criou. Porque ele fala a respeito disso. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que é pobre. Olha aí que coisa boa. No capítulo 24, 12, diz assim, se for pobre o homem, não usarás de noite o seu penhor, ou seja, não cobre dele, não oprime ele, porque ele é pobre. Não faça isso. Entendeu? Então, Deus é contra a justiça que oprime o pobre, a viúva, o órfão e também o estrangeiro. Então, pega esse aqui comigo, por gentileza. Ele diz assim, ó, os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado.
para matar os que trilham também o caminho certo. Mas no Salmo 75 diz assim, Deus, apressa-te em socorrer o pobre e ao necessitado. Eita glória! E diz assim, aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este a honra o que se compadece do necessitado. Provérbios capítulo 14, versículo 31. Vou repetir, tá? Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, que é Deus. Mas a este honra o que se compadece do necessitado, ou seja, mas Deus honra aquele que se padece do necessitado, A verdade é que as riquezas multiplicam os amigos, mas o pobre, até o amigo dele o deixa. Então tem que ter os irmãos, tem que ter a igreja que vai se compadecer do pobre, que vai emprestar para o pobre, e sabendo que Deus é quem vai dar a paga pelo seu benefício, porque é isso que diz o Provérbios 19, 17. E Deus é quem paga a pessoa que ajudou o pobre. É Deus quem paga a pessoa que ajudou o pobre. Provérbios 19, 17, está lá. Provérbios 21, 13, por exemplo, diz que o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Olha que coisa terrível. Também clamará e não será ouvido. Então, querido, a palavra está sempre dizendo para a gente estar atento em relação ao pobre, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Eu falei bastante da viúva e falei do pobre, mas olha só o que ele fala sobre o órfão, ó. Deuteronômio capítulo 16, versículo 14. Alegrar-te-á nas tuas festas, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que está dentro das tuas cidades. Não perverterá o direito do órfão, nem tomarás penhor sobre ele. Então, ele está dizendo lá no Salmo 82, 3, fazei justiça ao fraco e ao órfão, fazei justiça ao fraco e ao órfão. Olha só o que ele fala também a respeito do estrangeiro e do órfão. Olha, o Senhor guarda o peregrino, o estrangeiro, a pessoa que vem de outro lugar, né? Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ele está sempre pronto para socorrer a viúva e o órfão, e o estrangeiro, e o pobre. Malaquias 3,5 vai dizer assim, ó, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala assim, que ele será testemunha no dia do juízo contra essas pessoas. Veja como é forte a fala do Senhor. Veja como é forte a fala do Senhor. Então, nós estamos vendo que a justiça do reino começa quando a gente começa a dar atenção para as viúvas, para os órfãos, para os pobres, para os estrangeiros, e por isso a igreja precisa estar abastecida. É por isso que a igreja precisa ter membros que estejam dispostos a viver essa justiça, a justiça do reino. Se nós queremos estabelecer as bases corretas para o crescimento da igreja, precisamos que toda a igreja esteja atenta à justiça de Deus, à justiça do reino, para que nós possamos fazer a justiça da forma que Deus se agrada nela. E aqui eu quero encerrar já quero encerrar. Diz assim a palavra do Senhor também, 2 Pedro 2,5, diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça, Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Onde está isso? 1 João, capítulo 2, versículo 29. Meu slide travou aí, era para dar para ver tudo isso aí, tá, gente? Mas depois vocês vão ver. Eu vou passar para vocês o slide. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, quem pratica injustiça e que não ama o seu irmão são filhos do diabo. 1 João 3,10, está escrito aqui, gente, é a palavra de Deus.
Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça são manifestos. De justiça. Apocalipse 19, versículo 8. Pois foi-lhe dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São os atos de justiça dos santos. E para encerrar, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. E peleja com justiça. Eu quero também citar para vocês aqui Tiago, capítulo 1, versículo 20. Guarde esse versículo no seu coração, que diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. No mesmo livro de Tiago, aí, mesma carta de Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz assim: ora, é em paz que se semeia a justiça, ou melhor, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, é em paz que se promove a justiça, ok? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você está com sede de justiça, você precisa tirar a ira. Você precisa entender que na ira do homem a justiça de Deus não opera, mas é em paz que se alcança a justiça. Quando nós temos aquela sede de justiça, nós nos tornamos, na verdade, justiceiros se ela é na carne. A verdadeira sede de justiça se busca em paz, ok? Porque a justiça de Deus não opera na ira do homem, mas se opera na paz. E a paz é onde vai operar a unidade da igreja, porque o vínculo da perfeição é o amor e a paz, ok? Então, aqui eu quero encerrar com vocês nesta noite a nossa aula, já convidando você para estar com a gente aqui na próxima, porque com certeza vai ser a sequência. Nós vamos estar falando sobre edificação, como edificar a igreja. A primeira base da edificação é justiça. Nós estamos trabalhando justiça, a igreja precisa ser justa, a igreja precisa ter atos de justiça, a igreja precisa praticar a justiça, ela precisa ser coluna e baluarte da justiça. Amém, irmãos? É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês.